noite, irmãos. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E nós cremos, conforme Hebreus 4 e Isaías 55, que a Bíblia é viva, eficaz, não volta vazia, cumpre os propósitos designados por Deus e chega ao mais profundo do nosso coração. Então ouça essa mensagem na expectativa de que Deus fale ao seu coração. O tema da reflexão dessa noite é o Deus pródigo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15 comigo. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 1 ao 3 e depois do 11 ao 32. Diz assim: Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Versículo 11. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine a nossa mente, e que nós saiamos daqui fortalecidos, Pai, confiando que o Senhor é o nosso Pai amoroso, que ouve as nossas orações e que sempre tem o melhor para nós. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, como eu disse, o tema da reflexão dessa noite é o Deus pródigo. A passagem que nós lemos está situada no ministério público de Jesus. Jesus sai da Galileia e vai em direção a Jerusalém, e durante o ministério público de Jesus, ele ensina as multidões, realiza diversas curas, e grande parte da atenção de Cristo é direcionada às pessoas, aos grupos que eram marginalizados e excluídos da sociedade, como as mulheres, as crianças, os pobres, os pecadores e publicanos.
E a passagem que nós lemos está num contexto de outras duas histórias. Os religiosos sempre criticavam e se escandalizavam com essa atenção de Jesus aos grupos desprezados. E como a gente leu no próprio versículo 2, eles, ao verem que os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para o ouvir, eles diziam: este recebe pecadores e come com eles. No Antigo Oriente, quando alguém se sentava e tinha uma refeição com você, era um sinal de aceitação, de amizade. Então, nesse clima, esse contexto tenso, com esse ar de superioridade dos religiosos, Jesus lhes propõe 3 parábolas sobre os perdidos. A primeira parábola é sobre a ovelha perdida, a segunda é sobre a dracma perdida, e a terceira é a parábola, na sua Bíblia está o filho pródigo, mas nós podemos dizer que é a parábola dos 2 filhos perdidos, porque os 2 estão perdidos. E o grande objetivo aqui de Cristo é falar e deixar claro que Deus é o agente ativo que vem ao nosso encontro com graça e misericórdia. É sempre Ele que vem na nossa direção. A parábola basicamente diz o seguinte: um pai, dono de terras, patriarca da família, recebe um pedido simples, mas profundamente doloroso. O seu filho mais novo olha para ele e diz: pai, dá-me a minha parte da herança. A gente não compreende o quanto isso foi doloroso para esse pai, porque era normal a expectativa, o filho ter uma expectativa de receber a parte da herança da sua família quando o pai morresse. Então, em outras palavras, o que o filho está dizendo aqui é: pai, para mim, o senhor já está morto. Eu não amo o senhor. Eu não amo a presença do senhor. Eu amo o que o senhor pode me dar. Mas eu tenho coragem e eu vou dizer: então, me dá a parte da herança que me é devida. O filho vai para uma terra distante, gasta todos os seus bens, a sua parte da herança, com prostitutas, vivendo a vida da maneira que ele tanto sonhava, mas quando a crise chega, quando as consequências dos seus atos chegam, e elas sempre chegam, ele percebe o quão longe do pai estava e o quanto aquele poço que ele começou a cavar era fundo. Ele lembra que até os empregados do pai tinham pão e volta em direção. E aqui, no clímax da história, quando nós esperávamos que o pai o tratasse com amargura e esperasse ele chegar até a varanda, ao alpendre, não, o pai vai em direção ao filho. Se fosse uma mãe, se o texto descrevesse uma mãe correndo em direção ao filho, com certeza a gente entenderia. Um irmãozinho menor ou um sobrinho caminhando em direção ao seu irmão mais velho ou ao seu tio. Mas um pai, o símbolo da seriedade, cingindo as suas vestes e correndo em direção ao filho, isso nos surpreende. E não só isso, ele restitui a condição antiga do filho. Ele coloca sandálias nos seus pés e não o considera como escravo, que andava com seus pés descalços, mas o considera como o mesmo filho que saiu há pouquíssimo tempo atrás. Mas a parábola não termina por aí. Muitas vezes a gente dá atenção só ao filho mais novo, ao filho pródigo, mas a parábola é direcionada aos escribas e aos fariseus, que são representados pelo irmão mais velho. Quando o irmão mais velho fica sabendo daquele banquete que foi dado, mesmo com as atitudes egoístas do irmão mais novo, ele se exalta, ele fica furioso. E numa atitude pública, ele humilha o pai não entrando na festa. Essa parábola é muito conhecida e ela nos ensina algumas coisas. A primeira delas é que ambos os filhos estavam perdidos, só que de maneiras diferentes. Jesus, no versículo 11, diz: um homem tinha 2 filhos. O primeiro filho segue o caminho da liberdade, que na época de Jesus, o grupo que representava o primeiro filho eram os coletores de impostos e os pecadores. Eles não tinham nenhuma conexão com a religião ou com preceitos judaicos e buscavam viver longe mesmo, longe de qualquer instituição ou de qualquer tradição familiar. Eles viviam a vida da maneira que eles sempre queriam. E hoje também existem muitos filhos mais novos que rompem com qualquer tradição, com qualquer conceito familiar ou religioso e decidem viver da maneira que dá na telha. Mas o segundo filho também estava perdido, mesmo estando tão próximo do pai, tão próximo, mas tão distante. Jesus identifica o segundo filho como os
escribas e os fariseus, os mestres da lei, que estudavam a palavra, oravam, ofertavam, davam o dízimo de muitas coisas, mas mesmo assim estavam distantes, porque ainda confiavam em si mesmos. E também existem irmãos mais velhos hoje, que agradam a Deus, buscam servir a Deus como um trampolim para conseguir algo. Irmãos, o coração desses dois filhos era igual. Os dois corações estavam encharcados de egoísmo. Por quê? Os dois não gostavam da presença do Pai, mas eles viam o relacionamento com o Pai como um meio para alcançar algo, para controlar as circunstâncias e para controlar as pessoas. E como esse texto está fazendo um paralelo com Deus, a gente também pode fazer essa reflexão de o que nos motiva a nos relacionarmos com Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender, e o enfoque dessa noite, é que por mais que ambos os filhos estivessem perdidos, os dois eram amados e foram alcançados pelo Pai. O primeiro filho, por mais que tenha falhado, tenha decepcionado profundamente o pai, quando o pai o vê voltando do horizonte, ele não espera o filho chegar à varanda, ele corre em direção a ele, o beija, o abraça e o restitui à sua posição, nos lembrando que o amor de Deus é incondicional, que Deus sempre está com a mão estendida para aqueles que querem começar de novo, todos os dias, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, ainda assim Deus estende a mão para nós. E mesmo para aqueles que acham, que não compreenderam ainda o quanto são pecadores e precisam da graça de Deus, também o mesmo Deus, o mesmo Pai toma a iniciativa e vai para fora do banquete, vai para aquele filho emburrado, que ainda tem um conceito de justiça própria muito enraizado, e o encontra, o traz para dentro. A parábola não termina, não tem um desfecho. Por quê? O resultado, o fim dessa história, depende da postura dos escribas e fariseus. Irmãos, a grande lição dessa noite é nós lembrarmos a postura do Pai. O versículo 22 narra o Pai restituindo a condição que o filho tinha. E o versículo 31 narra o pai conversando com paciência com o filho mais velho. E o grande enfoque das 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas é que Deus, a misericórdia e a graça de Deus é representada pelo pastor incansável, que deixa as 99 ovelhas, que vai em direção ao desconhecido, e quando acha essa ovelha, trata dela e a traz de volta para o aprisco. A graça e a compaixão de Deus é representada pela mulher, que quando perde a sua preciosa dracma, acende a candeia, varre a casa insistentemente até encontrar a dracma. E Deus, nosso Pai amoroso, que sempre está disposto a nos dar uma segunda chance, que quer caminhar conosco e que quer que nós nos relacionemos com Ele e sirvamos a Ele por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode dar, Ele vem ao nosso encontro, assim como o Pai amoroso foi ao encontro dos 2 filhos. E Jesus, que conta essas parábolas, Ele mesmo encarna esses ensinamentos. É Cristo que defende a mulher pecadora que ungiu os seus pés com lágrimas. Ele defende quebrando o preconceito com as mulheres que existia na época. É Cristo que vai ao encontro da mulher samaritana, quebrando todos os preconceitos étnicos e raciais da época. É Cristo que se hospeda na casa de Zaqueu, contrariando tudo o que as outras pessoas diziam. E na sua vida e na minha vida, nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, não foi por a gente, foi o Pai que nos buscou primeiro. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E diante de tudo isso, eu queria deixar uma aplicação para nós aqui presencialmente e para quem nos assiste através das redes sociais. Muitas vezes quando um problema vem ao nosso encontro, a gente até responde com ânimo, com esperança, com garra, mas quando esse problema persiste, a gente tem a tendência de perder as energias e as forças para continuar lutando. Mas o melhor remédio para as nossas almas contra o desânimo, contra a insegurança, contra o medo das circunstâncias, é se lembrar quem o nosso Deus é, o quanto Ele se importa conosco e o quanto Ele já cuidou de nós. Deus nos ama profundamente, assim
como o pastor incansável, como a mulher insistente e como o pai amoroso, compassivo, justo e bom, misericordioso. Deus vem ao nosso encontro, Deus não nos deixa sozinho. Deus, assim como em Marcos, quando Marcos vai narrar a tempestade, a segunda tempestade que os discípulos enfrentaram, Deus enxerga a dificuldade do nosso barco de remar e Ele vem ao nosso encontro querendo tomar a dianteira. Então, tome esse remédio, se relembre de quem Deus é, se relembre de quem você era e de como a graça de Deus te alcançou e quem você se tornou hoje. Se lembre do cuidado que Deus já teve com a sua família e que Ele prometeu que vai continuar cuidando. Se lembre de tudo que Ele já fez. Respire e deixe o amor de Deus oxigenar a sua alma para que você tenha forças para continuar correndo em direção à eternidade. Relembre quem Deus é, o quanto Ele é bom, o quanto Ele te ama. E a maior prova de amor é que Cristo morreu por nós, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Relembre o quanto Deus te ama e se importa contigo.